discurso. Vou ler lá o que está. De tudo, pode colocar. De tudo que se ouviu, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Vou ler outra vez. De tudo que você já ouviu na vida, aqui está a conclusão de tudo. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Feche os seus olhos. Esta é a sua palavra e mais uma vez nós nos debruçamos diante dela, Senhor. Fala conosco por meio dela, usando o teu Espírito que em mim está e que também está na vida dos meus irmãos. Amém. A gente costuma dizer, quando algo deu certo, a gente fala assim, puxa, valeu a pena, né? Valeu a pena mesmo. É uma expressão usada por nós, é uma expressão que significa o seguinte: essa expressão valer a pena, ela deriva da palavra penar, da palavra padecer, da palavra sofrer, sentir dor para alcançar alguma coisa. Isso significa que vem ou existe uma recompensa que está nos esperando diante do esforço que nós fizemos. Eu poderia citar algumas coisas aqui da minha vida, tá? Que eu entendo que valeu a pena todo o esforço. Uma das coisas que para mim valeu a pena, dentre tantas coisas, queria citar 3 delas. Eu não sei se eu já contei aqui, mas quando eu era garoto, quando eu comecei a trabalhar com 14 para 15 anos, meu pai disse assim, olha, você vai entrar na empresa onde eu arrumei o trabalho para você, você vai ganhar o dobro de um salário mínimo. Só que você vai continuar ganhando só um salário mínimo, porque a metade vai ser meu. Eu falei, bom, tá bom, porque qualquer emprego que eu tinha arrumado, eu ia ganhar um salário mínimo também. Então, eu ia ganhar 2 salários mínimos, na época, mas um salário mínimo era do meu pai para as despesas de casa, nada mais justo. Não só porque ele arrumou um emprego, mas porque eu também já dava um gasto em casa, né? Eu sempre gostei de comer, sempre fui magrinho, mas sempre gostei de comer. Bom, mesmo assim, eu determinei no meu coração que da metade que meu pai tinha deixado do meu salário, eu ia guardar a metade. E eu comecei a guardar a metade. Mas eu não falei nada para ninguém. Por algum motivo, não sei se minha mãe falou para o meu pai, um dia ele descobriu que da metade que ficava para mim, eu estava guardando a metade. E ele veio falar comigo, falou, amor, você está guardando a metade da metade que você ganha? Eu falei assim, estou guardando, você está guardando não. Ele falou assim, eu abri a caderneta de poupança. Na época, acho que era Banco Real, coisa parecida. Ele falou assim, você todo mês guarda? Sim, eu mostrei os comprovantes para ele. Ele falou assim, todo mês eu guardo a metade da metade que ficou para mim. Aí meu pai falou assim, então a partir de hoje você não precisa mais deixar a metade do seu salário aqui comigo. Você pode guardar essa metade e continuar guardando a sua metade. Porque eu vi que você é alguém que tem juízo e não está jogando dinheiro fora. Você poderia dizer, só sobrou a metade, então agora eu vou aproveitar aqui a vida, eu vou gastar meu dinheiro, eu vou curtir a vida, né? Com 15, 16 anos, vou curtir a vida. Mas ele entendeu que eu era um cara mais centrado. O meu irmão, pelo contrário, não descer na lenha, meu irmão, o primeiro dinheiro que ele conseguiu ganhar, ele juntou mais 10 caras lá na rua e compraram um Dodge velho. Aí eu me lembro uma vez que eles entraram dentro daquele Dodge velho, eles consumiam mais em óleo do que em combustível. Era um V6, V8, se eu não me engano. O carro comia demais. Ele investiu tudo dinheiro naquele carro velho. Só havia aqueles 10 moleques andando para cima e para baixo, sem carta, sem nada, e aquela fumaceira toda. E eu falei assim, meu irmão não tem juízo, né? Mas graças a Deus, depois de uns bons tempos, ele acabou criando juízo. Bom, uma das coisas que valeu a pena eu guardar meu dinheiro desde os 15 anos. Por quê? A casa que hoje nós temos é fruto desse dinheiro que eu comecei a guardar com 15 anos. Porque quando eu tinha uma determinada quantia em dinheiro, que eu guardava desde os 15 anos, com 18 anos, eu já tive condições de comprar um terreno à vista. Tudo bem, era lá em Barueri, mas eu comprei um terreno 10 por 25 à vista. Depois eu vendi esse terreno, comprei a casa na Parada de Taipas. Tudo do dinheiro guardando. Depois vendi a casa na Parada de Taipas e acabei comprando aqui. E aqui eu acabei construindo a casa que hoje vocês veem ali. Então, para mim valeu a pena. Por quê? Rapaz, naquela época eu queria mais comprar uma moto, que eu tenho hoje com 57 anos. Naquela época eu queria comprar um carro, queria comprar uma moto. Não queria comprar terreno. Ainda lá na Baixa da Égua, lá em Barueri,
só tinha lá, naquela época, só tinha iluminação, não tinha ainda água encanada e não tinha esgoto. Mas eu digo para você, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Por quê? Hoje eu vejo algumas pessoas sofrendo, talvez não tenham uma casa própria, tem que pagar aluguel, uma dificuldade muito grande, mas por quê? Era novo, não pensou. Não, eu sou novo, vou curtir, só que a velhice chega, né? E chega e é difícil. Então valeu a pena. Outra coisa que eu digo que valeu a pena na minha vida, eu sempre fui um cara que procurei seguir os conselhos dos meus pais. Meus pais sempre falaram assim, Mauro, você está jogando bola com o pessoal, vai jogar. Mas na hora que ele sai dali para queimar um fumo, para aplicar um barco, cai fora. Vem para casa. Eu me lembro que eu ia jogar bola, depois quando terminava o jogo, alguns dos meus amigos iam para lá queimar um fuminho, outros iam lá aplicar um baque lá, mas eu ia lá para o bar do Toninho para comer uns pastéis e tomar uma Coca-Cola. Depois eu vinha para minha casa. Valeu a pena, por quê? Recentemente eu estive nessa rua onde eu morei durante muito tempo e fui perguntando de algumas pessoas. Aqueles que não morreram estão presos. Então valeu a pena eu ter selecionado a amizade. Por quê? A gente quando é novo anda com qualquer tipo de tranqueira se você não abrir o olho. E você acaba sendo levado. É onde que o cara ingressa no mundo da droga, onde a pessoa ingressa na bebida, onde ingressa na imoralidade. E vai estragando a vida. Quando tu vai perceber, já está um bagaço, está um lixo. E Deus que é misericordioso dá a chance para muitos. Mas muitos dos meus amigos não tiveram chance, morreram. Outra coisa que valeu a pena, não dá trabalho para meus pais. Meu pai nunca ficou preocupado, falou assim, Mauro dormiu fora. Aonde que ele está? O que aconteceu com ele? Não falou nada. E olha que naquela época não tinha telefone. Se você sumisse mesmo, como é que você ia avisar? Não tinha nem como avisar. Nunca. Sempre procurei ter um horário para sair, um horário para chegar, para não dar desgosto, para não dar trabalho para meus pais. E com isso, eu ganhei sempre elogio dos meus pais. Eu sei que os pais procuram tratar os filhos de uma igual forma. E os meus pais trataram. Mas meus pais tinham um carinho especial por mim, porque diferentemente dos meus dois irmãos, sempre deram trabalho. E eu procurei sempre não dar trabalho para meus pais. Honrar eles. Então, essas coisas, eu digo para você, valeu a pena. Porque assim, os meus pais se foram, mas não foram por desgosto de mim. Tanto minha mãe quanto meu pai. Minha mãe às vezes ligava lá em casa, eu falei, ô mãe, tudo bem? Está acontecendo alguma coisa? Como é que está aí? Eu falei assim, não, liguei que só estava com saudade de ouvir sua voz. Queria ouvir um pouquinho sua voz, aí batia papo lá. Então, eu entendo que isso foi algo muito bom, que valeu a pena na minha vida. O que você fez nessa vida, que talvez você pudesse afirmar que valeu a pena, valeu o sacrifício? Até agora. Pare para pensar. Algo que você fala assim, olha, custou caro isso aqui. E não é só caro em termos de dinheiro, tá, que eu estou falando. Caro em termos de sacrifício. Mas você fala assim, ó, mas valeu a pena. Hoje eu estou colhendo fruto daquilo que eu plantei há anos atrás. Porque é o seguinte, meus irmãos, quem planta pouco vai colher o quê? Pouco. Quem planta muito vai colher o quê? Muito. Mas quem não planta nada vai colher o quê? Nada. Você só colhe o que você planta. Se você hoje fosse parar para pensar e afirmar o que valeu a pena, o que valeu o seu sacrifício, talvez você teria algumas coisas aí na sua mente. Não estou colocando aquilo que é obrigação. Não, olha, criei os meus filhos, mas isso é obrigação. Pode ter sido difícil, né? Trabalho penoso, mas é uma obrigação. Qual foi o investimento que você fez, talvez, na vida do seu filho, na sua própria vida? Que você pode dizer assim, valeu a pena, não me arrependo. E se voltasse o tempo, eu teria feito o quê? Tudo de novo. Queria destacar 4 coisas que vale a pena nessa vida. Tem várias coisas, tá? Várias, que vale a pena. Mas eu queria destacar 4 coisas que vale a pena, olhando para a própria palavra de Deus. Uma das coisas que vale a pena, citando Eclesiastes 7:21, é não dar atenção a todas as palavras para você não adoecer. Vale a pena você não dar atenção a todas as palavras que as pessoas dizem, porque senão você o quê? Adoece. Olha o que Eclesiastes 7:21 diz. Não leve a sério todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, você poderá ouvir o seu próprio servo amaldiçoando você. Quem é que já teve a decepção de, quando você ouviu que alguém estava falando mal de você, você ficou muito triste. Mas quando você descobriu que dentre as pessoas, se é que existiram pessoas no plural, que estava falando mal de você, existia uma pessoa que você estimava muito. A decepção parece que é maior, não é verdade? Entenda o que eu vou dizer. Se o Zé Mané ficar falando mal de você, você fala, quem é o Zé Mané? Ah, o Zé Mané é o Zé Mané.
Para mim, o que ele fala nem cheira e nem isso, pode falar, não é palavrão, nem cheira nem fede. Agora, quando você estima alguém, quando você tem alguém em autoestima, tem um valor que você dá para aquela pessoa, e aquela pessoa acaba depreciando você, então a frustração é muito grande. Então, uma das coisas que vale a pena na vida é você não ficar dando atenção a todas as palavras que as pessoas dizem. Por quê? Nós vivemos num mundo onde as pessoas estão se magoando por pouca coisa hoje. Qualquer palavrinha que escuta, eu acho que essa insinuação foi para mim. Eu acho que está querendo dizer isso, eu acho que está querendo dizer aquilo outro. Olha, eu vi fulano falando com o cicrano, e certamente a afirmação que ele estava falando, embora ele não deu nome, certamente se refere a mim. Não fique dando atenção, isso não vale a pena. Não fique dando atenção a todas as palavras, porque às vezes, dentro dessas todas as palavras que as pessoas dizem, ainda pode ter uma pessoa que você tem autoestima, e a frustração ainda vai ser maior. Por exemplo, pessoas que já saíram aqui da igreja, sempre no final a gente acaba ouvindo da própria pessoa, ou ouvindo através de outras pessoas. E se eu fosse prestar atenção em tudo aquilo que as pessoas, porque as pessoas saíram daqui, e certamente o eu sempre estava em mim, eu tinha ficado doente. Por quê? Cada afirmação nunca é uma afirmação positiva, é sempre uma afirmação negativa. E por conta de ser negativa, se você absorver essas coisas, você vai adoecendo. Olha, eu saí por causa disso, eu saí por causa daquilo, eu saí por causa daquilo outro. Se você absorver tudo isso, você adoece. Você perde, talvez você não deixe de viver o tempo que Deus queira que você viva, mas você vai perder em qualidade de vida. Então, vale a pena nessa vida não dar atenção a todas as palavras que as pessoas dizem. Aquele ditado que o Pelé usava, a voz do povo é a voz do quê? Mentira, não é nada. A voz do povo é a voz do diabo, normalmente. A voz de Deus, ela é singular. Então, vale a pena não dar atenção a todas as palavras que você diz. Aliás, que dizem sobre você, não ligue. Se for um elogio, tudo bem. Só tome cuidado que os elogios também podem fazer mal, tá? Pode te levar para um lugar que você não deva ir também. Se falarem mal, não fique considerando, porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade muito grande de elogiar, mas elas têm uma facilidade muito grande em criticar. Então, se você ficar dando muito valor, estimando muito cada palavra que as pessoas dizem a respeito de você que é negativa, você acaba adoecendo. Então, vale a pena, mas não dar atenção a todas as palavras, porque senão você adoece. Outra coisa que vale a pena nessa vida, ter uma boa reputação para não terem o que falar de você. Vale a pena você investir na sua reputação. Provérbios 22, versículo 1. Eu sei que talvez você diga assim, eu não estou nem aí com o que as pessoas pensam de mim. Que aquilo que eu faço eu deixo de fazer. Talvez você não está nem aí agora. Mas a hora que a sua reputação ficar lá embaixo, você vai ver o quanto é ruim você não cuidar do quê? Da sua reputação. Por quê? Talvez as pessoas terão aquilo que você oferece a elas. E se você oferece uma má reputação, talvez no primeiro momento isso não faça falta, mas lá na frente você vai ser descredibilizado por tantas outras pessoas justamente por causa da sua má reputação. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou falar com aquele vizinho ali, quero até convidar para ele vir na festa. Ih, rapaz, não convida não. Ih, aquele cara ali é um mal agradecido. Não convida não, ele é um fofoqueiro. Não convida não, ele só sabe criticar. A sua reputação está indo para o ralo. Provérbios 22, 1 diz assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Então é o seguinte, meus irmãos. Procure ter uma boa reputação, principalmente os de fora. Dentro da igreja, você vem aqui no culto, ninguém conhece você. Aqui no culto, ninguém conhece você. Nem vocês me conhecem aqui. Porque aqui eu sou isso aqui, eu estou pregando, vocês estão me ouvindo, está todo mundo bonitinho aqui, bonzinho. É lá fora que nós vamos conhecer quem nós somos, as nossas ações e as nossas reações. E ações e reações vão muitas vezes delinear o que é a nossa reputação. Mas a gente sempre tem uma válvula de escape dizendo assim, eu não estou nem aí com o que as pessoas falam ou pensam de mim. Pois é, mas eu quero que você saiba, acabei de dizer aqui, olha, não fique dando atenção a tudo que o povo diz sobre você.
Mas às vezes as pessoas podem ecoar aquilo que você diz a respeito de você mesmo. Eu vi uma reportagem onde, num determinado banco, inclusive um pastor amigo meu já trabalhou nesse banco, ele disse que uma vez eles reuniram e diziam assim, ó, nós decidimos que nós não vamos mais financiar casa ou carros para crentes e pastores, porque o maior número de inadimplência está entre essa classe. Crentes e pastores. Não que pastor não seja crente, mas estou dizendo, membros de igreja e pastores. Eu me lembro de uma vez que eu queria também comprar um veículo, e um rapaz foi lá comprar um violão, comigo, com meu pai, e ele vendia carro. Eu falei, o que é preciso para a gente preencher lá um currículo, uma ficha, para ver se é aprovado? Ele falou, só o SIC, RG, você está afim de comprar? Sim, SIC, RG, isso, aquilo, outro. Aí eu brinquei com ele, SIC, RG, os documentos necessários. Aí eu falei assim, mas se a pessoa for crente, o que precisa? Ele falou assim, eu preciso de 2 RG, eu preciso de 2 SIC, eu preciso de 2 profissional, eu preciso de 10 olerite, para ver se ainda pode passar. Ele falou assim, infelizmente, a classe cristã, pastores, estão muito descredibilizados aí fora. Por quê? Não cuidam de uma boa reputação. Estão envergonhando. Meus irmãos, quantos pastores e cristãos eu estou vendo que estão sofrendo? Porque as pessoas falam deles, mas falam com razão. Porque não cuidaram de ter uma boa reputação. Muitos caem em adultério, muitos se tornarem maus pagadores, muitos se tornarem fofoqueiros, muitos se tornarem críticos. Então a reputação dessas pessoas ficou onde? Lá embaixo. Então, o que vale a pena na vida? Tenha uma boa reputação. Não é vender uma imagem para os de fora e ter outra lá dentro. Não, a reputação é eco daquilo que você vive dentro da sua casa. Mas vale a pena ter uma boa reputação, porque quando as pessoas quiserem falar mal de você, talvez porque não goste de você. Já viu pessoa que não gosta de você por não gostar? Acontece. A gente fala assim, não gosto. Por quê? Não sei, não gosto. Não fui com a cara do ciclano. Mas se tem alguma coisa para falar dele? Não tenho nada. Beleza. Você vai perceber que o problema não é o quê? É em você, o problema é o quê? Na pessoa, porque se ela não tem nada que denuncie você, é apenas uma predisposição dela, o problema está nela, a doença está nela, não está em você. Então, se você cuidar de ter uma boa reputação, não terão o que falar mal de você. Outra coisa que vale a pena na vida, vale mesmo, não dever nada a ninguém para não ficar taxado como caloteiro. Talvez você fale assim, não, mas, meu irmão, é horrível isso. Quantas pessoas saem de igreja, quantas pessoas saem de emprego, quantas pessoas saem de festas, porque dá de cara com o quê? Com o seu credor. Pessoas que devem, pessoas que infelizmente elas compram compulsivamente, que existem coisas que nós queremos, existem coisas que nós precisamos, e nós precisamos separar isso. Nem tudo aquilo que nós queremos, nós precisamos. E nem tudo aquilo que nós queremos é momento de nós termos. Às vezes, no momento, nós precisamos ter apenas aquilo que nós precisamos, e não aquilo que queremos. Quantas pessoas contraem dívidas, porque ela quer uma determinada coisa, contrai a dívida, só que depois não consegue pagar. Meu irmão, vale a pena você não ficar devendo nada para ninguém. Sabe por quê? Você pode andar pela rua, o quê? De cabeça erguida. Não se esconder de ninguém. Meu sogro tinha um ditado, meu sogro sempre ganhou pouco. Diante dos salários que eu já vi, sempre ganhou pouco. Mas no final da vida conseguiu comprar 2 casas próprias. Ele costumava dizer o seguinte, assim, olha, não tem nada que pague a minha tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro e saber que eu não estou devendo nada para ninguém. Eu posso não ter comido a pizza que eu queria hoje, ou o hambúrguer que eu queria hoje, mas pelo menos deitei minha cabeça no travesseiro, não estou devendo nada para ninguém. Isso vale a pena. E eu vejo que muitas pessoas não têm valorizado isso. Não têm valorizado uma boa reputação, não têm valorizado essa questão de você não ficar devendo nada. Eu estou devendo, mas uma hora eu vou pagar, e às vezes morre e não paga. Deixa eu me contar algo da minha mãe. Minha mãe sempre pagou. Minha mãe comprava fiado e pagava, comprava fiado e pagava. Só que um dia ela comprou fiado e morreu. Nos lugares que comprava lá. Meu pai sabia que ela fazia isso. Depois meu pai com a muletinha dele foi de lugar em lugar para saber quanto minha mãe estava devendo, para ele quitar tudo. Porque meu pai sempre teve isso. Ele não comprava uma pizza agora aqui se ele sabia que ele estava devendo alguém.
Ah, vamos comprar aqui, amanhã Deus proverá. Não tinha isso, não, primeiro vamos pagar lá. A hora que a gente pagar tudo que está devendo, agora a gente sobrou, então a gente come a pizza, aí tudo bem. Ele sempre foi desse jeito. E eu sempre admirei meu pai. Por quê? Hoje a gente vê pessoas que falam assim, vamos comer hoje. Mas como é que vai fazer amanhã? Amanhã tem que pagar a conta de água, tem que pagar a conta de água. Amanhã Deus proverá. Chega amanhã, não acontece nada. Aí você fica aquele remorso, né? Vomitando a pizza e aí cortando a luz e cortando a água. Vale a pena, meu irmão, minha irmã, não dar atenção a todas as palavras que o povo diz. Vale a pena ter uma boa reputação. Vale a pena não ficar devendo nada a ninguém para não ficar taxado como caloteiro. Romanos 13, verso 8. Diz assim: não devam nada a quem? A quem? Quem é ninguém? Quem é ninguém? Todo mundo. Não é para você ficar devendo nada para todo mundo, nada. Está devendo alguém? Pague. Ou se não está podendo pagar agora, vá lá pelo menos dar uma satisfação. Olha, não tem agora 100, eu posso te pagar R$10 por mês, é o que eu posso. Mas vai lá e acerta. Tem gente que foge. Tem gente que foge. E isso não vale a pena. O que vale a pena é você não dever nada para não ficar taxado como caloteiro. E por último, sabe outra coisa que vale a pena na vida? Segurar a língua para não ser escravo das suas palavras. Isso vale a pena. Eu que digo. Como vale a pena se calar? Sabe por quê? Ninguém vai poder afirmar nada sobre você se você não falou nada. Não, mas eu senti. Se sentir já é um problema teu, filho. Nós não temos transferência de sentimento, nem fazemos telepatia. Eu só sou responsável pelas palavras que digo. Não sou nem responsável pelo entendimento que você tem. Sou responsável só pelas palavras que eu digo. E vale a pena você segurar a língua para você não se tornar refém das suas palavras. Você disse isso sim, lembra daquele dia? E talvez você fale, puxa vida, eu falei mesmo. E como é que você conserta? Só existe uma forma de consertar. Me perdoe. E que não é garantia de que vai consertar. E dependendo do que você fez o que é certo fazer, pedir perdão. Mas dependendo do que você fez, talvez a pessoa não esteja disposta a perdoar e talvez nem queira mais amizade com você. Justamente porque você não consegue. Eu sou assim mesmo, que vem eu falo mesmo. Pois é, depois se torna escravo das palavras. Escravo daquilo que você disse. Eu não... eu não falei uma mentira, eu só falei a verdade. A gente costuma dizer assim, eu fui sincero, só falei a verdade, é verdade. Mas se a gente fosse ser sincero com todo mundo, meu irmão, a gente arrumaria encrenca com muita gente. Se a gente fosse dizer o que a gente pensa sobre as pessoas, e as pessoas o que pensam sobre nós, a gente não viveria tão bem assim. Eu acho que você precisa falar, mas é no momento certo, na hora certa. Então, vale a pena segurar. Provérbios 17, 28 diz assim: até aquele que é insensato passará por sábio, se ficar o quê? Ele está dizendo que o insensato, aquele que não tem sensatez nenhuma, se ele ficar quieto no meio de uma briga, no meio de uma confusão, as pessoas vão falar assim, esse cara é sábio. Mesmo que ele seja taxado como insensato. Se fechar a boca, até parecerá que tem o quê? Discernimento. Mesmo sendo ele o quê? O insensato. Olha, meus irmãos, se vocês soubessem o valor que existe, você calar a boca muitas vezes, você calaria a boca. Sabe aquela conversa que você tem para consertar e só estraga? É aquele momento que você tem que fechar a boca. Mas uma hora tem que conversar. É verdade, uma hora tem que conversar no momento certo. Mas tem hora que você tem que calar a boca. E quando eu digo calar a boca, não é nada pejorativo, tá? Não estou sendo estúpido. Eu só estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Fique calado, fique de boca fechada, não fale nada. Isso vale a pena. Às vezes as pessoas assim, pelo menos falei que está dentro de mim, coloquei tudo para fora. Mas será que valeu a pena? Ganhou inimizade, ficou descredibilizado, ofendeu pessoas, machucou pessoas, destruiu pessoas, menosprezou pessoas. Não vale a pena. Então essa noite eu vim dizer para você algumas coisas que na vida vale a pena. Uma delas, não fica ligando para o que o povo diz, não. O pastor é assim, o pastor prega assim, o pastor prega assado, o pastor canta assim, o pastor canta assado. O pastor tem a casa assim, o pastor tem a... Deixa lá, deixa eu falar. Eu vi o Silvio Santos num depoimento, não vou lembrar tudo agora,
Mas ele falando por que às vezes as pessoas falam de você. Elas falam de você porque às vezes elas queriam ser como você, elas queriam ter o que você tem, e elas gostariam de fazer o que você faz, mas elas não conseguem. É por isso que às vezes elas falam mal de você. É justamente porque elas queriam ser como você, ter o que você tem e fazer o que você faz, mas elas não conseguem. Não ligue para tudo que as pessoas dizem. Isso vale a pena. Outra coisa que vale a pena, mantenha uma boa reputação. Se alguém tiver que falar assim, Rose, eu não gosto de você, não suporto você, por quê? Não tenho nada, apenas não gosto de você, não fui com a sua cara. Fique tranquilo, o problema não é com você, Rose. O problema é com a pessoa. Porque ela não tem o que falar. Vale a pena não ficar devendo nada a ninguém. Tem as suas dívidas, quite-as, pague-as. Se está devendo perdão, perdoe também. E devendo nada a ninguém. Inclusive, quando a Bíblia fala dever nada, não é só dinheiro. Às vezes dever até um pedido de perdão. Não deva nada. Isso vale a pena. Vale a pena também segurar a língua. Dizer como minha esposa diz, engolir com farinha, engolir sapo, já virou até uma lagoa. Não vale a pena. Pelo menos você evita a confusão maior. Evita. Então eu vim essa noite dizer para você, dentre tantas coisas, essas pode ter certeza, se você cultivar na sua vida, vai valer a pena. Vamos ficar em pé? Senhor, obrigado por esta palavra, obrigado por aquilo que foi plantado no meu coração e entendi que era isso que eu tinha que trazer para os meus irmãos e as minhas irmãs. Tem muita coisa na vida que não vale a pena. Não vale a pena a gente ficar vendo as pessoas falando da gente, criticando a gente, botando defeito. Às vezes a gente vai pegar até pessoas que a gente tanto estima e vai se decepcionar. Então não vamos ligar para essas coisas. Não vale a pena, Senhor, não cultivar uma boa reputação. Eu falo o que eu quero, as pessoas que pensem o que quiserem. Não. Nós precisamos ser sal e luz. E se formos sal e luz, nós conservaremos uma boa reputação. Senhor, vale a pena a gente andar de cabeça erguida pela rua, sabendo que não devemos nada a ninguém, a não ser o amor. Senhor, vale a pena a gente segurar a língua, porque a gente evita muita confusão. A tua palavra diz que até o insensato, ele passa por alguém sábio, quando ele cala a boca dele. Que assim seja na nossa vida, porque essa sim, esses valores, esse sim vale a pena. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todo sempre. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.